Se você escreve alcançar um público de 4.000 pessoas no campo de objetivo do seu projeto cultural, você provavelmente está confundindo objetivo com meta. E essa confusão é muito comum nos editais culturais, viu? Porque objetivo geral, objetivo específico e meta, eles estão relacionados, mas eles não têm a mesma função dentro de um projeto. E mais uma coisa que deixa todo mundo ainda mais confuso. Nem todo edital vai pedir esses três campos. Tem edital que pede objetivo, tem edital que separa objetivo geral e objetivo específico, tem edital que pede objetivos e metas, tem edital que pede só metas, e pode ter edital que organiza essas informações de um jeito completamente diferente. Então a ideia desse vídeo não é te ensinar uma fórmula pronta para preencher o formulário, mas é te mostrar o que cada uma dessas informações significa dentro do planejamento de um projeto cultural. Porque quando você entende a função de cada uma, fica muito mais fácil adaptar o seu projeto ao edital que tiver aí na sua frente. Hoje a gente vai falar de três coisas: objetivo geral, objetivo específico e metas, e principalmente como essas três coisas precisam conversar entre si. Agora, por que isso gera tanta confusão? Eu acho que boa parte da confusão acontece porque, na linguagem comum, a gente usa essas palavras quase como sinônimos. Ah, meu objetivo é atingir 5.000 pessoas. No dia a dia, essa frase ela é perfeitamente compreensível e totalmente usável, né? Mas dentro da lógica de planejamento de um projeto cultural, atingir 5.000 pessoas é uma informação mensurável. Você consegue olhar para aquele número no final e perguntar: eu atingi ou eu não atingi? Por isso, dentro de um projeto, essa informação funciona muito mais como uma meta. Já um objetivo, ele tende a responder outra pergunta: o que esse projeto pretende realizar? E é por aí que eu quero começar. O que é objetivo geral? O objetivo geral é a grande direção do seu projeto. É a síntese de tudo que você pretende realizar. Se alguém lesse apenas o seu objetivo geral, essa pessoa ela deveria conseguir entender qual que é a intenção principal daquele projeto. Então, vamos imaginar um festival de música independente. Um objetivo geral poderia ser algo como realizar um festival de música independente com programação gratuita, promovendo a circulação de artistas autorais e ampliando o acesso do público à produção cultural local, por exemplo. Percebe que eu não falei nada sobre quantos artistas, quantas apresentações, quantas pessoas, quantas oficinas, quantos dias de evento. Eu estou explicando o que esse projeto ele pretende fazer de maneira ampla. E essa é a função do objetivo geral. E normalmente, quando um edital separa objetivo geral de objetivo específico, você vai ter um objetivo geral, porque ele representa justamente essa direção maior do projeto. Agora, uma coisa importante: objetivo geral também não é justificativa. Na justificativa, você está explicando por que aquele projeto é relevante, necessário ou pertinente. No objetivo, você está dizendo o que você pretende realizar. São coisas completamente diferentes. E isso parece até meio simples quando eu falo desse jeito, mas é muito comum abrir um projeto e encontrar um objetivo cheio de justificativa. Algo como tipo: a música independente possui enorme importância para o desenvolvimento cultural da região, mas enfrenta a falta de espaços de circulação. E isso pode ser uma informação ótima, mas está muito mais próximo da justificativa do que do objetivo, né? O objetivo ele precisa apontar para a ação do seu projeto. Agora a gente vai falar o que são objetivos específicos. Depois que você sabe qual é a grande direção daquele projeto, você pode desdobrar essa direção em frentes mais específicas. Tipo, é aí que entram os objetivos específicos. Voltando àquele exemplo do festival, se o objetivo geral é realizar um festival que promova a circulação de artistas, que amplie o acesso do público à produção musical local, alguns objetivos específicos eles poderiam estar relacionados a promover apresentações de artistas independentes, ampliar o acesso gratuito à programação musical, estimular a circulação e a visibilidade de artistas da região, desenvolver ações de acessibilidade, promover atividades formativas relacionadas à música,
enfim, coisas do tipo, né. E aí você percebe que agora eu tô abrindo aquele objetivo maior em diferentes caminhos. Por isso que eu gosto de pensar assim, o objetivo geral ele mostra a direção, e os objetivos específicos eles mostram os desdobramentos daquela direção, sabe. E eles têm que ter uma relação entre si. E esse é um ponto mega importante, porque às vezes a pessoa escreve um objetivo geral e depois coloca uma série de objetivos específicos que eles parecem pertencer a outros 5 projetos diferentes. E se o seu objetivo geral é uma coisa e seus objetivos específicos apontam para outra coisa, o avaliador ele começa a perceber uma falta de coerência aí no planejamento. É por isso que o projeto cultural, ele não é um conjunto de campos independentes. O objetivo, ele precisa conversar com as metas precisam conversar com o cronograma precisa conversar com o orçamento, e o público precisa conversar com o plano de comunicação, tudo isso no mesmo projeto, em um projeto só. E aí, afinal, o que que são as metas, né? Porque agora a gente chegou justamente na frase do começo do vídeo, que é alcançar um público de 4.000 pessoas. Isso é uma meta. Porque existe um resultado que você pode acompanhar, você pode verificar depois. E a meta pega aquela intenção que apareceu nos objetivos e começa a transformar em uma entrega concreta, uma coisa bem mais concreta na hora que o avaliador está lendo. Então, se a gente for pegar o exemplo do festival, se um dos meus objetivos específicos é promover a circulação de artistas independentes, uma meta relacionada poderia ser realizar 8 apresentações musicais de artistas independentes. Se um dos objetivos é oferecer atividades formativas, realizar 3 oficinas gratuitas. Se existe um objetivo relacionado à ampliação de público, alcançar um público estimado de 4.000 pessoas. Porque agora a gente consegue medir. Você realizou as 8 apresentações, você fez as 3 oficinas, o público chegou em 4.000 pessoas. A meta, ela torna todo o projeto verificável. E é por isso que simplesmente escrever ampliar acesso à cultura como meta costuma ser algo muito vago. Porque como você vai saber se ampliou? Como é que isso vai ser demonstrado? Qual é a entrega associada a essa intenção, sabe? Você precisa conseguir olhar para as metas e entender o que efetivamente vai ser realizado por aquele projeto que você está escrevendo. Mas cuidado, porque isso não significa que todo edital vai usar esses nomes. Agora vem uma parte que eu considero essencial. Não pega tudo que eu acabei de falar e transforma numa regra do tipo: todo projeto cultural precisa obrigatoriamente ter objetivo geral, objetivo específico e metas. Não, porque isso depende muito do edital. Um edital ele pode perguntar apenas quais são os objetivos do projeto. E aí, nesse caso, você vai precisar organizar ali as informações mais relevantes em 3 campos separados. Você coloca tudo ali meio que junto, sabe? Ou o outro ele pode perguntar quais são os objetivos gerais e objetivos específicos. E no outro pode ter quais são os objetivos e quais são as metas. E o outro pode trabalhar simplesmente com quais são os resultados esperados. E a nomenclatura, ela muda tudo. A estrutura do formulário muda, mas o que não muda é a necessidade de você entender o planejamento do seu próprio projeto. Então, antes de começar a preencher, você precisa olhar para o que aquele edital está realmente pedindo. Porque um erro muito comum é a pessoa ter um projeto antigo, copiar os textos e tentar encaixar cada pedaço nos campos daquele edital novo. Só que o edital novo ele pode estar fazendo perguntas diferentes. Então, tá, mas como saber o que colocar quando o edital pede só objetivo? Então, vamos imaginar que o edital não separou nada, ele só tem um campo, objetivos do projeto. O que você faz? Primeiro você vai ler a orientação daquele campo. Você olha os anexos, vê se tem modelo, vê se o regulamento explica o que espera daquela resposta e a partir dali você organiza toda a informação. Talvez faça sentido você apresentar primeiro a intenção principal e depois você fazer aqueles desdobramentos que eu falei dos objetivos específicos. Ou talvez, o próprio formulário ele já induza um outro tipo de estrutura. É por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Antes de escrever o projeto, leia o edital. Porque não existe um texto universal de objetivo que você copia e cola em qualquer inscrição. O projeto ele precisa responder
o que o regulamento do edital está falando. Agora, o erro mais perigoso: objetivo de um lado e meta do outro. Agora eu vou te mostrar um problema que vai além de simplesmente colocar uma frase na caixinha errada. Imagina que você escreve objetivo específico: promover a formação de jovens músicos da região. Beleza, aí eu vou olhar suas metas. Não tem oficina, não tem curso, não tem workshop, não tem, sei lá, residência, não tem nada de atividade formativa. E aí, quem está lendo o projeto encontra um problemão, né? Porque você prometeu uma coisa no objetivo e o projeto não está te entregando essas coisas. Ou, então, ao contrário, nas metas elas aparecem 4 oficinas de formação musical, mas em nenhum momento nos objetivos você disse que o projeto tinha uma frente formativa. Então, da onde surgiram essas oficinas, então, né? É por isso que eu digo que essas partes elas precisam conversar muito bem, porque não basta cada texto isoladamente estar super bem escrito. O projeto inteiro precisa fazer sentido. Às vezes é melhor você se preocupar menos com o fato de estar bem escrito, às vezes não, tenho certeza, e mais com o fato do projeto inteiro ali estar fazendo sentido. Porque dependendo do edital, essa coerência, inclusive, aparece diretamente nos critérios da avaliação. Aliás, todo edital, né? Se o seu projeto não tem coerência, aí, acabou, né? Não vai passar nunca. E essa relação é a mesma relação que eu costumo falar de cronograma e orçamento. A lógica, ela continua. Se você colocou como meta realizar 8 apresentações musicais, é claro que o avaliador ele vai esperar encontrar apresentações no cronograma, ele vai esperar encontrar essas apresentações na parte de cachê artístico, de técnicos, de locação, de transporte, ou até mesmo, com certeza, né, de estrutura ali de palco. Então, o avaliador ele espera encontrar tudo isso. Se você promete 8 apresentações na meta e o cachê só prevê, e no orçamento só prevê um cachê para 4, tem uma inconsistência aí. Então, se você promete 3 oficinas e elas não aparecem no cronograma, tem uma outra inconsistência aí. Então, a meta ela é quase uma ponte entre aquilo que você diz que quer fazer e aquilo que o projeto efetivamente se organiza para realizar. Essa é uma das coisas que um avaliador percebe quando ele lê o projeto inteiro. Não é só tipo, nossa, esse objetivo tá bonito. Esse projeto ele é coerente? Ele é realizável? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui de um outro tipo de projeto. Em vez de falar de festival, eu vou imaginar aqui um projeto de circulação de um espetáculo de teatro. Então, meu objetivo geral ele vai ser realizar a circulação de um espetáculo teatral por diferentes cidades, ampliando o acesso do público à obra. Os meus objetivos específicos eles podem envolver promover apresentações em diferentes territórios, ampliar o acesso gratuito ou a preços populares, garantir recursos de acessibilidade, estimular a formação de público. E as metas elas podem começar a materializar isso, né? Realizar 6 apresentações, circular por 3 cidades, disponibilizar libras em todas as sessões, alcançar um público estimado aí de 1.500 pessoas. Então, você percebe como a coisa ali vai ficando cada vez mais concreta? A intenção grande vai sendo desdobrada até chegar em entregas que você consegue realmente acompanhar. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu uso isso na IAEMA nessa etapa, né? Porque essa é uma das etapas que eu mais gosto de usar nela. Eu posso chegar com uma ideia de projeto e construir essas informações lá com ela. Na EMA, o projeto ele vai sendo construído com contexto. Então, ela entende o que já foi definido sobre público, atividades, formato, território e outras informações do projeto. Isso permite trabalhar com objetivos específicos e metas, mantendo coerência com todo o restante. Além disso, antes de tudo, ela pode analisar o edital para entender o que aquele edital específico está pedindo. E para quem não sabe, né, o que é a IAEMA ela é uma inteligência artificial especializada em projetos culturais brasileiros e ela foi pensada justamente para acompanhar todo esse processo etapa por etapa. Ela sabe exatamente o que são
objetivos específicos, objetivo geral, metas, ela consegue separar isso tudo bonitinho para você. E o que eu falo de mais importante dessa IA, ela não faz por você, ela escreve com você, porque o projeto, no final, ele é seu. Isso é o mais importante. Então, para garantir que você não vai sair desse vídeo decorando uma fórmula, guarda a lógica. O objetivo geral, ele mostra o que o projeto pretende realizar de maneira ampla. Os objetivos específicos, eles mostram como essa intenção se desdobra em diferentes frentes, em diferentes níveis. E as metas, elas transformam essas intenções em entregas concretas e verificáveis. Mas o edital, ele pode chamar essas informações de outros nomes. Ele pode juntar os campos, ele pode separar, ele pode nem pedir todas elas. Por isso que é sempre bom ler o que está sendo solicitado antes de começar a escrever. E, principalmente, olha para o seu projeto como um todo. Se você promete uma coisa no objetivo, aquilo precisa aparecer nas entregas. Se aparece nas metas, precisa fazer sentido no cronograma. E se depende de recurso, ela precisa aparecer no orçamento, né? Porque um bom projeto cultural não é um monte de texto bom separado. É um planejamento inteiro que faz sentido quando alguém lê do começo ao fim. Então, se você trabalha com projetos culturais e quer aprender a navegar melhor por editais, se inscreve aqui no canal, porque eu estou fazendo uma série inteira sobre cada uma dessas etapas. E no próximo vídeo a gente pode entrar justamente numa parte em que essas inconsistências aparecem muito. Então fica ligado aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.